Ele fica vermelhinho mesmo? Ok? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, né? Se sintam abraçados, acarinhados. Eu vou começar um abraço e uma boa noite também aos nossos amigos que nos assistem pela internet. Eu vou tomar um minuto da palestra passando um recado para todos nós. Hoje o público até que está pouquinho, gostaríamos que tivessem mais. Os amigos espirituais têm nos solicitado para que quando nós entremos no salão, nós permaneçamos, no maior parte, em silêncio possível. Por favor, se alguém tiver com celular, por gentileza, desligue. Né? Às vezes a gente sabe da alegria do reencontro, dos amigos, do abraço, né? Mas durante o período que nós estamos sentados, os amigos espirituais já iniciam o tratamento. E durante a exposição são feitos tratamentos e algumas pequenas cirurgias são realizadas. É claro que para que essas coisas aconteçam, é necessário que nós estejamos participando disso, através do nosso pensamento, do nosso pedido, da nossa intenção. Então, quando nós entrarmos aqui, ficarmos sentadinhos, que nós possamos permanecer o maior tempo em silêncio possível, queridos, tá bem? Porque nós somos participantes, não são só os médiuns que trabalham lá nos passes, o expositor, né, os espíritos. Cada um de nós que aqui chega, a gente vem por algum motivo, a gente vem buscar alguma coisa para nós ou para alguém. Então é o momento dessa introspecção, que a gente busque essa interiorização desde o momento em que a gente chega, porque o ambiente é preparado para nos receber. Então eu peço a vocês e a todos que para a gente vá se habituando com essa ideia. Os amigos da espiritualidade, reiteradas vezes, têm nos solicitado para isso, né? É como lá dentro da Câmara de Passes, né? Ali, às vezes, se monta uma pequena UTI para tratamento, porque não somos só nós, os encarnados, que somos tratados. Eles trazem criaturas em necessidade, esse ambiente se expande e criaturas recebem o tratamento. E recebem o tratamento através do fornecimento da nossa energia. E só nós podemos fornecer energias se nós estivermos com o nosso coraçãozinho voltado para aquilo que nós viemos buscar, com alegria, em paz, pedindo aos amigos espirituais que nos ajudem. Obrigado, viu, queridos? Então, nós vamos aproveitar nesse momento. A maioria de vocês já conhece a casa, nós trazemos nossas tarefas todos os dias, né? E estão afixados ali no nosso cartaz de entrada. A gente só pede para aqueles que quiserem passar no plantão de atendimento, chegue um pouquinho antes, né? Para que possa ter tempo para o atendimento e não perder a exposição, que é um momento importante também, né? E com relação às nossas atividades sociais, né, nós estamos chegando no final do ano, tivemos conclusões muito importantes, graças à participação de todos, né? Assistência social realizou a semana passada com as nossas criancinhas, né, um fechamento importante para nós, né, onde nós pudemos participar com eles desta alegria e compartilhar. Todos os finais de semana nós temos o lanche na rua, e esse próximo sábado vai ser assim um dia especial, porque nós vamos sair, nós fazemos um almoço na rua, né, um almoço muito especial. Então vai um peru, vai um franguinho, vai uma comidinha especial, né, um alimento especial feito com muito carinho por todos aqueles que participam da casa e já conhecem essa tarefa. Aqueles que quiserem estarem participando conosco de alguma forma, estão convidados e serão bem-vindos. Tá? Às sextas-feiras, o nosso trabalho é um trabalho especial que é voltado à dependência química, né? Aos dependentes químicos e familiares, aqueles que tiverem algum problema, né? Algum caso, que quiserem vir participar. Sexta-feira, às 19h30, começa também, viu? Sejam bem-vindos, né? Aqueles que quiserem participar, conhecer esse trabalho. Tá bom, queridos? Aos domingos, a importância que a gente ressalta é a presença da família mais intensamente, e nós fazemos uma evangelização aqui na Casa das Criancinhas. Então, aqueles que quiserem vir trazer os pequenos serão bem-vindos. Então é isso, queridos. Nossos recados estão dados. Quer que fale alguma coisa sobre assistência? Você falou que nós estamos precisando de tanta coisa, querido. Nossa senhora, a lista aqui. Leite em pó, óleo, arroz, biscoitos, feijão, sal, café, está nessa prioridade. A gente sabe que a maioria daqueles que vêm na casa sabe da nossa tarefa com assistências e as famílias, né? Se puderem colaborar, né, um alimento não perecível, será bem-vindo, tá bom? Falou, Akilzinho? Falou, queridos. Então vamos
buscar essa introspecção. Vamos nos voltar para dentro de nós nesse instante. A gente deixa a luzinha baixa, às vezes assim, não é por motivo mítico, não, queridos. É para tentar nos levar a um processo de interiorização, de harmonização, a música. Então vamos permanecer assim, relaxados em nossas cadeiras, respirando tranquilamente, pegando o ar, segurando um pouquinho, soltando, né? Para que nós tenhamos o batimento cardíaco controlado, fiquemos mais tranquilos e busquemos dentro de nós essa essência divina de que fomos criados. Elevemos o nosso pensamento e aproveitemos esse momento feliz que a bondade de Deus nos concede do reencontro com essa espiritualidade amada. Irmãos queridos, que são sabedores das nossas dificuldades, dos nossos problemas, das nossas lutas, e que quando aqui chegamos, eles nos recebem com tanto carinho. Nós precisamos disponibilizar o nosso coração para poder sentir isso, queridos. Elevemos o nosso pensamento, então, e agradeçamos a Deus a bênção desse dia, o trabalho, a família, os amigos, e até mesmo as dificuldades pelas quais nós passamos. E a palavra no passado realmente nos diz muito, porque conseguimos passar, vencer. Aqui estamos nós, Pai, nessa pequena casa de auxílio, elevando os nossos pensamentos e buscando na interação com os espíritos do bem o fortalecimento dos nossos corações, dos nossos sentimentos melhores, para que juntos, né, nós possamos adquirir a força e levarmos aonde nós formos. E nós te agradecemos por essa oportunidade, Pai querido. Que a bondade do seu amor assista a todos aqueles que estão aqui presentes, os encarnados e os desencarnados, e que nós possamos realizar nossa tarefa com muito amor. Que assim seja. Graças a Deus. Nós vamos convidar nossa querida companheira Simone, que fará por nós a exposição desta noite. O tema é sobre semear sempre, né? E ela vai nos falar sobre um tema importante, porque a gente sabe que a gente só colhe aquilo que a gente semeia. E queira ou não, nós vamos colher. É isso, Simone? Não? Não, pode sim. Vem cá, querida, bem-vinda. Bem-vinda. Então tá, todo mundo pode ir para casa agora. Então, gente, boa noite para todos. Mais uma vez, bem-vindos à casa. E é muito gostoso a gente estar num espaço onde a gente é tão acolhido pelos encarnados, pelos desencarnados, pelos sorrisos. Eu sempre falo, e hoje eu trouxe uma amiga muito querida que não conhecia a casa, e eu falei, esse é o centro do abraço. Assim, a gente se sente abraçado, e é tão gostoso, né? Enfim, então a gente vai falar disso, né, que o Silvio colocou, semear sempre. Quando eu estava preparando esse texto, me chamou a atenção o título, não foi nem tanto no semear, engraçado, né? Me chamou a atenção o sempre. Porque o sempre me remeteu a uma lei divina chamada Lei do Trabalho. A gente não para nunca. Exatamente no título que me veio foi isso. Que não importa a trajetória que a gente faça, é impossível parar. Mesmo que seja uma trajetória errada. Você vai no erro, depois você volta, corrige, vai. O que não pode é o parar. Parar é aquela coisa que eu às vezes dou exemplo nas aulas. É igual conchinha na pedra. Ela não nasceu ali. Só que ela está há tanto tempo paradinha, incrustada ali, que só uma grande onda, um tsunami bem forte, para sacudir e fazer ela sair dali. Se nós paramos na nossa existência, a nossa trajetória, se paramos, se desistimos, se nos acomodamos, se ficamos na nossa zona de conforto, vem a famosa onda para tirar a gente dessa situação, porque você não é um ser para ficar parado. Nada no universo é parado. Quando Jesus alerta no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas, meu Pai trabalha sempre, e eu também, quem é que tem coragem de dizer que quer ficar ocioso? Ele fala que o trabalho é fonte de crescimento. Sem o trabalho, eu não adquiro virtudes. Sem o trabalho, sem a constância, eu não me desfaço dos vícios. Sem o trabalho, eu deixo de exercer aquilo que é mais importante para o ser humano, que é a caridade. Ninguém consegue fazer a caridade na zona de ócio, na zona de conforto. Então, é isso que me chamou a atenção logo no início do título, e não foi nem a semeadura, né? Engraçado, mas foi essa constância. A gente não pode parar hora nenhuma.
Tem um escritor moçambicano que eu gosto bastante mesmo, chamado Mia Couto. E o Mia Couto tem uma frase que ele diz assim: o bom do caminho é ter volta, porque para ida sem vinda basta o tempo. Então, o bom do caminho é isso, né? A gente pode ir e pode voltar. Você só não pode não ir e nem voltar. Não tem esse direito. Porque tudo é movimento, né? Então, a gente sempre fala, caiu, levanta, está difícil, continua no dia seguinte, recomeça. Tudo é movimento. E aí a outra parte do título, que é a semeadura, né? Então, semear sempre. A gente está sendo chamado pela espiritualidade, através das coisas que acontecem na nossa vida, a fazer escolhas. A semeadura nada mais é do que escolhas que a gente vai fazendo. E a gente vai fazendo escolhas de acordo com aquilo que a gente tem no coração. Aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa. Quando você está mais elevado, você tem mais esclarecimento, mais equilíbrio, faz escolhas melhores. Quando você está em desequilíbrio, sendo refém das suas emoções, você faz escolhas não tão boas. Para os dois caminhos, existe a lei de retorno. Você semeou, você colhe. Não está gostando do que está colhendo, muda a semeadura. Não quer mais comer batata? Aprende a plantar cenoura. Senão você só vai comer batata. Então a gente começa falando exatamente disso. A semeadura, ela é fruto de tudo que você traz no coração. Todo o seu crescimento, toda a sua trajetória, vai gerar semeaduras. Semeaduras é tudo aquilo que eu sinto, penso, faço e vou projetando na minha vida e na vida do entorno. Porque tem uma outra lei que é importantíssima, chamada lei de sociedade. Não consigo me mexer, nem crescer, nem evoluir, se eu não tiver o outro para me azedar o caminho. Porque o amigo é muito legal, mas o inimigo te ensina, menina, que é uma beleza. Inclusive a fazer dele um grande amigo um dia. Ensina bastante. Então a gente vai fazendo as escolhas e vai melhorando à medida que essas escolhas vão sendo absorvidas. Quando a gente faz uma escolha errada e aprende, a gente entende que aquilo não deve ser repetido. Quando você entende que aquilo não precisa ser repetido porque você já aprendeu, o ensinamento se encerra. Muitos de nós somos testados em muitas coisas ainda, porque a gente continua patinando nas escolhas erradas. E as escolhas erradas é igual prova de colégio. Você está cansado de fazer prova de recuperação de química? Estuda química. Porque senão você vai continuar no teste da química. Você precisa daquela prova. O mínimo é 5, você vai ter que tirar o mínimo. Cansou de ser testado no seu orgulho? Se torne humilde. Cansou de ser testado na sua paciência? Se torne paciente. Aí não existe mais teste. Então, tudo que nós fazemos, sentimos e pensamos, nós vamos semeando consciente ou inconscientemente no nosso entorno. E tudo que nós projetamos, recolhemos. Isso é uma lei. Então, não dá para a gente pedir amparo sem ter dado. Não dá para eu pedir para ser auxiliado se eu só consigo pensar em mim e não me lembro de auxiliar outra pessoa. Que, aliás, a única forma, gente, da gente se sentir melhor nos problemas que a gente carrega é a gente sair da gente e ajudar o outro. Não tem outro recurso. Cada vez que eu volto, novamente escolhas, né? Novamente semeaduras. Cada vez que eu vou semeando a prioridade como sendo a minha dor, o meu problema, ou por extensão, a minha família. Tem gente que, né, só consegue pensar, vibrar, fazer coisas para os seus. Mas eu lembro tanto uma frase que aparece no nosso lar, quando o André Luiz vai falar com o governador, e ele fala para o governador, eu quero ver minha família. E é uma cena bonita do filme, no livro é mais bonita ainda, leiam o livro. Tem uma janela grande e o governador fala, você quer ver a sua família? André, essa é a minha família, ele faz assim. Os que estão dentro da cidade e os que estão fora, no umbral, todos são minha família. Então, cada vez que eu fico na base do meu, eu vou fazendo semeaduras. E a semeadura é assim. Eu plantei egoísmo, eu vou colher egoísmo. O texto alerta para uma questão interessante. Às vezes, nós nos queixamos das companhias
que nos são colocadas no caminho. Familiares, amigos, inimigos, companheiros de trabalho, não importa. A gente se queixa que eles são difíceis, são muito egoístas, são muito orgulhosos. A gente é cirúrgico para identificar o problema do outro. A gente vai que nem a espada do Jedi, assim. A gente é capaz. Incrível como esse processo não consegue voltar, né? A gente não consegue fazer isso com a gente mesmo por uma coisinha chamada orgulho. Mas, enfim, a gente consegue identificar no outro todas essas problemáticas. E essas pessoas que estão no nosso caminho, elas foram colocadas porque nós criamos elos com elas em vários momentos da nossa existência, ou das várias existências. Então, muitas vezes, aquela pessoa se tornou egoísta, aquele poço de egoísmo na sua frente, que está convivendo com você, por sua causa. Em outras existências, condutas nossas vão entrelaçando espíritos que às vezes são fracos. O Emmanuel tem uma frase muito bonita, ele diz assim: nós somos responsáveis por todas as criaturas, nós não sabemos a extensão ainda do que nos liga. Então você fala, mas aquela pessoa que cometeu um ato terrível, que está na Mongólia, a gente não sabe se o ato que ela cometeu teve algum vínculo com você em outra vida, por algum gesto seu. Você tomou o caminho, recuperou a trajetória, aquela criatura não. Você não sabe a sua participação naquilo, consciente ou inconscientemente. Então, quando nós entendemos dessa forma, nós abraçamos a todos como irmãos. Vamos envolvendo as criaturas nos erros que têm, porque não preciso lembrar que cada um tem também. Né? A gente sempre se queixa da dificuldade de conviver com os outros, a gente também não é fácil de ser convivido. A gente não é também uma pessoa 100%, né, naquilo que a gente gostaria. Quando a gente faz a semeadura, gente, imaginem um terreno para ser semeado. O terreno para ser semeado é o outro. Então você vai jogando palavras, gestos. O outro aprende. Eu falo nas aulas que a gente passa a vida inteira fazendo, dando sinais, ensinando as pessoas com os nossos atos, para bem ou para mal. Você ensinou o seu filho a ser egoísta? Ele aprendeu com você. Ele pode ter trazido de outras vidas potencialidades, mas você direcionou numa direção e não em outra. Nós somos muito orgulhosos, né? Ponto. Ninguém tem a dúvida. Eu tenho uma amiga muito querida, a Inês, e ela diz o seguinte: quando nós, por orgulho, não pedimos a ajuda de um filho, por exemplo, para carregar uma sacola. Não, pode deixar, eu levo. Mãe, então, né, assim, faz tudo. Carrega tudo, bate escanteio, cobra falta, apita, faz tudo. Não aceita ajuda, arrumar a cama só serve se for do jeito dela, se tiver uma ruguinha não serve. Então, eu gosto, né? Então, quando a gente faz isso, porque a gente às vezes quer poupar filho e tudo mais, não se esqueçam que a gente está tirando dessas criaturas. Eu estou falando de filho, mas estendam, amigos, né? A gente está poupando, acha que está poupando, mas está privando essas criaturas de exercer a caridade. Como é que eles vão aprender a ser boas pessoas? Não é fazendo. Como é que eles vão aprender a ser cavalheiros? Não é sendo cavalheiro, você dando a oportunidade dele carregar alguma coisa para você. Como é que eles vão aprender o valor de ajudar no serviço doméstico, em casa, amparando você, lavando a louça? Você acha que vai cair um raio na cabeça dele? Ou ele vai no trabalho, crescendo, aprendendo que ele também faz parte, que aquilo é de todo mundo, que é necessário ajudar, para que lá fora ele também faça semeaduras de caridade. Nós estamos privando as pessoas de nos ajudarem. Olha que coisa terrível, por causa do orgulho. E que bom, né? A gente não vê o outro lado. Que bom que a gente tem gente que possa ajudar. Meu filho, quando era pequenininho, eu sempre tive muita preocupação que ele crescesse muito cavalheiro. Então, eu sempre ensinei para ele, mulher, passa na frente, você carrega alguma coisa. Então, ele era pequenininho, ele fazia as coisas. Uma vez ele abriu o elevador e ele saiu na frente, na minha frente. Falei para ele, oi, o que aconteceu? Sua mãe não sai primeiro? Ele falou, mas com a mãe também tem que ser cavalheiro? Eu falei, não, sua mãe é uma ameba, sua mãe não é mulher, é um ser abstrato.
Você precisa preparar a criatura para que ela cresça sabendo que é preciso ajudar e que não tem nenhum problema em pedir ajuda. Não tem nenhum problema em ser útil. Olha, dizer, olha, eu não estou conseguindo, dá para você lavar a louça para mim? A gente vai passando lições para as pessoas. Quando um amigo te oferece ajuda, você fala, não, não preciso. Gente, aceite. Tão bom que tem um amigo que possa fazer por você alguma coisa. Quando eu faço isso, eu estou semeando. Eu estou semeando nos outros oportunidades deles crescerem também. Ou como é que a gente acha que a pessoa fica caridosa? Só olhando? A gente volta para a lei do trabalho. É trabalhando, gente. É indo lá, é fazendo, é caindo, levantando. Ou como a gente acha que a gente aprendeu as coisas? Não foi assim? Não foi lá fazendo, errando, virando? A gente tem que aceitar a ajuda. A gente tem muita facilidade para ofertar ajuda. Para aceitar, não. E a gente critica muito o outro quando o outro não aceita. Mas na hora que vira para nós, não, obrigada. Não, tá ótimo. Você está com um problema até aqui. Mas, não, tá ótimo, estou bem. Não, não precisa, obrigada. Não, gente, que bom que pode ter pessoas que possam ajudar. Os nossos gestos vão fazendo esses vínculos. As nossas palavras vão construindo elos. Para bem ou para mal. Nós trazemos companheiros de outras existências nos obsidiando, mostrando novos caminhos. Eu não gosto muito da palavra obsidiar. Está te mostrando novos trajetos. Porque lá atrás a gente fez esse jogo, né? A gente semeou, deu lições erradas e ele captou. Então está na hora da gente passar lições certas, para poder colher o melhor que a gente pode. Nós estamos onde precisamos, nas companhias que precisamos. Trazemos os companheiros corretos. Nós não somos tão diferentes deles, a ponto de achar que eu sou melhor do que ela. Então ela está comigo para aprender. Todo mundo está no mesmo barco. A Joana de Ângeles tem uma frase que é linda. Ela diz assim, ninguém tem o direito de olhar o outro de cima para baixo, a não ser para ajudar a levantar. Está todo mundo no mesmo barco. Quem tem um pouquinho mais de um lado, falta do outro, aproveita com o outro. Jesus tem uma parábola que, resumindo a história, é mais ou menos assim. Quem não tem uma perna ajuda quem não tem um braço. Quem não tem um braço ajuda quem não tem um olho. Do jeito que você está, vai e ajuda. Se eu semeio amparo, se eu semeio sorrisos, eu colho sorrisos. Se eu não semeio, não tem como. Então não dá para eu me queixar no final da vida, por exemplo, de não ter amigos. Não, mas ninguém me acompanha, ninguém me ajuda. Mas o que você fez para cavar essa ajuda, para ensinar as pessoas queridas? Às vezes se aproximam da gente para conversar, mães, pais, falando, nossa, meu filho é muito ingrato, ele não me dá atenção, ele não vem... E o que você fez? Assim, faz um retrospecto. Você criou ele para isso? Ou você criou para ser o que ele é hoje? Egoísta, orgulhoso? O que nós estamos fazendo da semeadura que a gente se propõe a fazer? Porque, gente, a vida hoje pode estar um pouquinho difícil. Mas eu sempre falo que o povo criativo é a espiritualidade superior. Eles sempre arranjam um jeitinho de ficar pior. Está difícil agora, garanto que pode ficar pior. Se a gente não fizer hoje o que a gente se recusou a fazer lá atrás. Sabe onde é que a gente vai ver se a gente está fazendo certinho hoje? Lá na frente. Quando a gente for colher o que está fazendo hoje. E o lá na frente não é na outra encarnação, não. Às vezes é no minuto seguinte. A gente tem a resposta do que fez. Não gostou? Muda o canal, sabe? Aquela coisa, muda a frequência do rádio. Para isso, a gente precisa fazer o que Sócrates pediu. Olha para dentro de você. Conhece você. Corrige você. A partir da sua correção, todo o resto vai modificando. O texto fala, você quer a paz no mundo? Comece gerando a paz dentro de casa. E a palavra paz também não é muito bem entendida. Quando Jesus falava, eu vos trago a minha paz, em remoto, mas nem de longe, no pior pesadelo, ele estava falando que a paz era ficar tocando harpinha. Ficar em casa, estou em paz, não estou fazendo nada. Gente, ele estava falando da paz, da batalha. Aquela batalha travada no dia a dia, que você chega no fim do dia cansado e fala, eu consegui.
tô moída, mas deu certo. Eu consegui ajudar, consegui aliviar, consegui, sabe? Essa é a paz da batalha vencida, da luta. E a minha luta não é com o Luiz, a minha luta é comigo. A minha luta é interna. Essa é a paz do Cristo. Então, às vezes, vocês falam, fique em paz. E a pessoa fica feliz, achando que não vai precisar fazer mais nada. Não, gente. A paz do Cristo é muito maior. Aliás, a gente está há 2000 anos interpretando Jesus de acordo com as nossas imperfeições. A gente parece que põe um vidro escuro, sujo, põe Jesus do outro lado e se queixa das coisas, ao invés de limpar o vidro. Porque é o vidro que está impedindo, e o vidro são as nossas imperfeições. O ensinamento do Cristo é tremendamente simples. Não é fácil, mas é simples. E a gente torce, né? A gente vai torcendo de acordo com a necessidade própria. Ele não mandou você ficar quietinho e não matar? Ah, mas se entrar alguém em casa, eu posso. Ah, não pode, tem PS lá, tem vírgula. Não tem, gente. Ele mandou você amar. Claro que não é fácil, claro que não é da noite para o dia. Mas se a gente não se mexer para fazer isso, a gente não vai crescer nunca. E as encarnações vão ficando cada vez mais difíceis. O aprendizado fica mais duro. Sabe aquela criança que passa, aquele adolescente que passa por um bom colégio? Super. Mas ele não aproveita. Aí os pais tiram, colocam num colégio mediano. Vai tirando os recursos. Até colocar num colégio onde ele tem que aprender no tosco mesmo. Somos nós. A gente recebe tudo. Não consegue, não faz, vai tirando. Porque através da dificuldade a gente cresce muito. Porque a dor é ferramenta de ensino assim fenomenal. Não é a primeira opção de Deus, gente, eu garanto para vocês. A primeira opção dele é o amor. Mas quem ouve? Quando está tudo bem, a gente não faz absolutamente nada nem pela gente, nem pelo outro. Então, que bom, né? Que tem alguma coisa chacoalhando a vida da gente, para a gente poder fazer alguma coisa. Então, a semeadura indica o que eu trago no coração. Então, para a gente ter um termômetro bom dos amigos, das coisas que a gente faz, façam um retrospecto no final do dia. Não é nem para saber o que você fez de bom, mas façam a seguinte pergunta. Eu pude, de alguma forma, ajudar alguém hoje, de qualquer forma. Pude, por 5 minutos, aliviar algum coração. Se eu pude fazer isso, o que eu semeei durante o dia vai ser fartamente aproveitado no dia seguinte. Eu vou dar um exemplo para vocês que me tocou muito esse fim de semana. Eu perdi um grande amigo, faleceu, desencarnou no domingo. E no velório, muitas pessoas e tal. E uma das pessoas que foi ao velório foi uma das pessoas que a gente ajuda com cesta básica, morador de rua. Foi lá para deixar o abraço para a esposa dele. Foi para agradecer a ajuda que a gente fazia. Isso é semeadura. O que ela semeou e ele semeou, eles colheram. No gesto de um morador de rua que vai até o cemitério, a Vila Alpina, para deixar um afago. Então, isso é semeadura. Então, você pode não ter certeza que está fazendo certo, mas o retorno vem, gente, de uma maneira tão bonita, mesmo quando ele vem doído. Porque é bonito também. A gente tem mania de achar que a dor não é bonita. Mas se eu souber transformá-la em algo positivo, um aprendizado, uma coisa assim, nossa, a gente sai bem da batalha, a gente sai soldado que não volta chamuscado da batalha, não lutou. A gente vai passando a vida inteira destruindo fios. Nem que a gente desencarne parecendo o Frankenstein, todo costuradinho, mas não vamos deixar mais fio aberto, não vamos deixar mais buraco. Costura. Cicatriz, passa, gente. E a gente olha, às vezes, uma cicatriz e fala, eu passei por ela, eu consegui. Está aqui, para me lembrar que eu consegui. Caí, foi feia a queda. E olha, a gente não é só frequentando uma casa espírita que a gente fica bonzinho. Então, não tem uma ilusão que a gente vem aqui, toma o evangelho, passe e ali sai abraçando todo mundo. A gente ainda não consegue. Então, não tenham essa ilusão. Mas tenham a vontade de se modificar para chegar a esse ponto.
Então, quando a gente olha para dentro, olhem para a vida de vocês. O que vocês já não passaram? Então, isso é sinal de batalha, de luta, de paz. E está aqui todo mundo. Isso não dá um gostinho de dizer assim, cara, eu posso ter semeado muita coisa feia, mas alguma coisa boa eu consegui fazer. Então, aproveita a coisa boa, potencializa mais ainda, olha para as coisas ruins que você fez e corrige. Paulo de Tarso falava, só o amor cobre uma multidão de erros. Cada gesto bom que você faz vai anulando o outro. Eu falei isso uma vez em sala de aula para os alunos no centro, e um engraçadinho perguntou, mas quanto eu tenho que fazer para cobrir do outro lado da balança? Gente, não é milimétrico, mas cada vez que eu faço um gesto bom, não é pelo outro, é por mim. A limpeza é minha. A faxina que eu estou fazendo é dentro de mim. Por isso que quando a gente faz o bem, a gente se sente tão bem. Não é pelo gesto. É porque com aquele gesto, eu tirei alguma coisa ruim de dentro de mim. E aí eu me sinto bem. Porque aquilo era tóxico. Só que eu não tenho como fazer isso, a não ser trabalhando. A gente começou a palestra falando disso. A gente começou... Não tem não. A gente começou falando do trabalho. Né? A própria semeadura é um ato. E a gente termina falando do trabalho, da importância da gente todos os dias fornecer aos nossos companheiros melhores sementes. Porque a semente, ela é o que o jardineiro faz dela. Ela pode cair num terreno muito ruim. Se o jardineiro for bom, ela brota. Então, se a gente puder fazer mais semeaduras no bem, as árvores depois vão dar sombra para nós. Vão dar frutos para nós. Porque é a lei do retorno. Obrigada, gente. Ok. Um pouquinho que você vai responder umas perguntinhas. Eu estou com a consciência tão pesada. Depois que eu olhei no relógio, não. Eu falei, ai meu Deus, a Sandra ainda bem que não estava aqui, senão ia tomar uma bronca. Ela falou que você ficou mais tempo que a palestrante. Ai, Jesus. Me perdoem, viu? Você me perdoa? Então tá bom. Eu vou economizar tudo que eu falar daqui para frente, para dar tempo. Agora, queridos, ela abordou um tema importante, né, para todos nós, para a nossa reflexão. Vocês também estão convidados a fazer um questionamento, uma pergunta para ela responder. Ela adora responder. Vocês podem perguntar alguma coisa. Não, é que ela ganha mais bônus, entendeu? Cada pergunta é 500 bônus. Ninguém quer perguntar, não? Vamos, colaborem com os bônus. Bônus de Natal é em dobro, né, Simone? E aí, queridos, algum questionamento? Eu sei que ela é clara, objetiva, né? Mas não há dúvida nenhuma. Como é teu nome, querida? Priscila vai fazer uma pergunta para você. Eu estava esperando, você estava quieta, você não tinha falado ainda. Tudo bem, Simone? Tudo. Então, lendo o Evangelho, há umas 2, 3 semanas atrás, eu dei um trechinho assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles irão junto do Pai. Não entendi nada. Então, assim, eu li... Então, você está falando assim, da semeadura, né? Então, assim, a gente semeia, e a gente espera se levar espiritualmente, né? Sermos melhores. E sempre a gente, é um termo, né, que a gente sempre usa, que cara infeliz, um pobre de espírito, a gente sai julgando, né? Todo mundo aquela coisa, né? Imagina, a gente não faz isso nunca. Então, sendo honestos conosco mesmo. Então, assim, por que a gente acaba usando essa expressão, é um pobre de espírito, não sabe o que está fazendo e tal, e de repente eu vou lá e leio, não, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles semeiam menos, semeiam mais, ou não entendem nada? Então, eu sabia que quando você falasse a coisa ia... Eu sabia, eu estava esperando essa pergunta. Não, assim, pobre de espírito, gente, é uma expressão que a gente usa equivocadamente, dá um sentido equivocado a ela, como sendo uma criatura infeliz, ignorante, uma pessoa que não tem conhecimento, não tem capacidade, enfim. Mas isso é uma interpretação nossa. O termo pobre de espírito significa aquela criatura que é pobre em vícios. Ou seja, o oposto. Ele é rico em virtudes. É aquela criatura que traz dentro de si as virtudes suficientes para galgar caminhos. Pobre de espírito é aquela criatura que encontrou o equilíbrio. Não é perfeita,
Mas ela encontrou o equilíbrio entre as situações, incapaz de tirá-la para um lado ou para o outro. Porque, na verdade, o nosso grande desafio é encontrar equilíbrios. Em tudo. Nós somos seres absolutamente desequilibrados, ou pela falta ou pelo excesso. E nós nos desequilibramos 20 vezes no dia, o dia que está bom. Então, o pobre de espírito é aquela criatura que reúne em si as virtudes, ou a potencialidade delas, ou o equilíbrio suficiente para adquiri-las. Então, exatamente. Por conta do equilíbrio, eu semeio melhor. Então, o que acontece? Na verdade, por conta do nosso desequilíbrio, eu interpreto o mundo, as pessoas, a mim mesmo, diante desse desequilíbrio. É igual ao vidro sujo. Tem um ditado moçambicano, um ditado popular, que diz o seguinte: Deus é que nem um ovo. Se você aperta, ele destrói. Se você é displicente, ele cai e quebra. É o equilíbrio. Cada vez que eu entendo no equilíbrio, eu não caio nem pela falta, nem pelo excesso. O pobre de espírito é aquela criatura que está em equilíbrio. Não é perfeito, eu repito. Mas é uma criatura que em equilíbrio consegue fazer semeaduras mais conscientes. Pensem em vocês, exercício de casa. Quando a gente está muito nervoso, muito irritado, triste, qualquer coisa, porque isso é um desequilíbrio, né? Tudo isso que eu estou falando é um desequilíbrio. Experimentem tomar decisões nessa hora, qualquer que seja. Vou abrir a porta, é uma decisão. Experimenta fazer quando você está nessas situações de desequilíbrio. Se você tiver 5 segundos para recuperar o equilíbrio, a decisão invariavelmente vai ser outra. Não só pelo seu equilíbrio, porque a companhia que você adquiriu espiritualmente é proporcional ao seu equilíbrio. Porque, gente, o desequilíbrio, ele causa uma dependência química, na verdade. Todos os vícios causam dependências. A ciência já comprovou que existem criaturas que, quimicamente, elas precisam de coisas ruins. É um troço doido. Então, tem gente, por exemplo, que precisa ter problema. Você tirar o problema do coitado, o menino fica desesperado. Ele inventa outro. Quimicamente, ele precisa sofrer, ter um problema. É químico. Isso é químico. Então, isso é um desequilíbrio. Quando você tira esse desequilíbrio dele, ele sai correndo como uma pessoa que é dependente química. Porque isso é uma dependência química. Quando eu estou em equilíbrio, eu não tomo nem decisões equivocadas e começo a gerar semeaduras melhores. Mas a semeadura, eu insisto, a gente não vê o resultado dela agora. A gente vê como qualquer semeadura. Quando você planta uma sementinha, você não vira as costas, não vai virar uma árvore. Mas ela só vai virar uma árvore se a gente cuidar. Para isso, precisa do equilíbrio. Por isso, o pobre de espírito. Aquela criatura que encontra o equilíbrio capaz de fazer escolhas melhores. Porque, na verdade, a gente é chamado a fazer escolha toda hora. E, invariavelmente, a gente erra. Porque a gente toma na hora do desequilíbrio. Qualquer. Respondi? Estou aqui, eu estava esperando. Você viu que eu nem saí daqui, nem sentei. Os outros querem saber qual é. Ah, sim. Então, o que acontece? Então, quer dizer que esse termo espírito, ele vai muito além do que a gente possa imaginar. Claro. Porque da forma que você colocou, quer dizer que a gente sempre quer evoluir espiritualmente, quer dizer que isso também é uma fase. Ah, bingo, isso eu não sabia. Fico feliz de ajudar, não que você não soubesse, óbvio, mas fico feliz de ajudar. É pequenininha? Objetivinha? Pode ser, querida. Então, só complementando a pergunta dela, no Evangelho segundo o Espiritismo, há um trecho que explica isso, que ela falou, bem-aventurados os pobres de espírito. Lá diz que, na verdade, o problema está na tradução. Não é os pobres de espírito. Pobre em espírito. Pobres em espírito, pobres pelo espírito. Os pobres de espírito seriam aqueles com uma limitação, né, que trouxessem algumas limitações. Mas os pobres pelo espírito seriam aqueles que, muito embora ricos materialmente, têm plantada e germinada em si a semente da humildade. Até porque a humildade ela não tem muito a ver com as posses materiais, ou a falta dela. Não tem nada a ver. Que as posses materiais muitas vezes nos levam, né, ao orgulho, então, à vaidade, à prepotência. Eu não sei seu nome. Tereza. Tereza, nada nos leva aonde a gente não quer ir.
Isso precisa ficar bem claro. Então, não são as posses materiais que nos levam para o orgulho. O nosso orgulho é que nos leva para as posses materiais e fazer mau uso delas. Porque o problema não é o dinheiro, gente. O problema não é a energia nuclear. É o que a gente faz deles. É o homem que está por trás disso. Então, eu concordo. Tem o problema da tradução e tem o problema da tradução interna, né? A gente faz uma leitura super rasa. Aliás, a gente é ótimo em fazer leitura rasa e é ótimo em ainda esperar que outras pessoas expliquem para a gente um livro, por exemplo. Eu tenho uma amiga minha muito querida, que ela sempre fala, o que nós achamos desse livro, eu e ela? Porque o que você achar, eu acho também. Falei, não, ok. Não, leia e ache também. Né? A gente está sempre esperando que alguém decida, resolva. Não, gente, vamos tomar a rédea da vida da gente. Né? A cestinha de sementes é sua, não é do outro. Então, o outro vai te amparar, moral, espiritualmente, encarnado e desencarnado? Vai, gente. A gente recebe mais amparo do que merece. Vocês não tenham dúvidas. Muita gente fala, eu já estou recebendo amparo, é porque eu mereço. Merece nada, não. Merece um puxão de orelha, para largar a mão de ser besta. Tá? Mas, assim, eles é que são bons demais. E dão, por misericórdia divina, mais do que a gente merece, mais do que a gente... Para ver se dá um upa, né? Para ver se a gente acorda. Respondi, Tereza? Obrigado, amor. A gente planta no atacado e colhe no varejo, né, Simone? É isso, queridos. Temos farto material para a nossa reflexão. Vamos, então, nos preparar para as nossas vibrações, nos voltando, como nós dissemos no começo, para dentro de nós, tentando buscar o silêncio que nos for possível interiormente, e elevamos o nosso pensamento nesse instante. Nós sabemos que enquanto estamos aqui sentados, a despeito do calor, dos nossos cansaços, das nossas dificuldades, dos nossos problemas, cada um sabe dos seus, pessoas na rua nesse instante, nesse exato instante do nosso tempo aqui, estão padecendo dores difíceis, morais, miséria, fome, abandono, tristeza, desprezo, nas ruas, debaixo das pontes, das marquises, doentes, sem remédio. E não são poucos, né, queridos? Nós sabemos, eles são muitos. E são nossos irmãos. Com certeza não nasceram para estar assim. Então nós vamos pensar nessas criaturas nesse instante, pedindo a Jesus, do fundo dos nossos corações, que de alguma forma, Senhor, todas essas dores possam ser minimizadas com a bênção luminosa do Teu amor, através dos espíritos do bem que possam por lá passar. Nós vamos vibrar por isso, Pai, pedindo que esses espíritos do bem, alguns deles possam estar encarnados, levando o remédio, o alimento, a roupa, o sorriso, o abraço, mesmo que passem ao largo, deixem de lado e continuem suas vidas. Vamos vibrar por isso, queridos. Vamos lembrar das criaturas que nesse instante, exato que nós estamos aqui, estão em camas de hospitais, padecendo dores difíceis, estão resgatando, são provas, são expiações. Não somos nós que vamos julgar. Vamos pensar só que são irmãos nossos. Quem sabe algum ente querido nosso até esteja nessa condição. Nós vamos entrar dentro desses lugares. Alguns sequer estão nas camas, estão em corredores, sem um atendimento honesto, adequado, necessário, indispensável e mínimo. Nós vamos pedir para Jesus de novo. Somos tão pedintes. Jesus, querido, ilumina os corações dessas criaturas, aliviando-os em suas necessidades. Mas nós vamos vibrar também para que os atendentes, os médicos, os enfermeiros, aqueles que estão ao lado dessas criaturas, de alguma forma possam dar o seu melhor, minimizando essas dores e esses sofrimentos.
a todos, Pai, mas especialmente com carinho àqueles que estão nos corredores infectados, abandonados, esperando sequer um atendimento que talvez não tenham. Vamos vibrar por eles. Elevando o nosso pensamento, hoje é um dia especial para nós, esta assembleia, para aqueles que tiverem olhos de ver, como diz um amigo, podem ver. Ela é grande. Alguns irmãos nossos estão aí, alguns nas suas maquinhas, outros em cadeiras de rodas, alguns sentadinhos. São irmãozinhos nossos que vieram trazidos. Você lembra no começo, quando eu falei para vocês, as nossas vibrações são energias que saem dos nossos corações e são transformadas em remédios balsâmicos que são manipulados de forma que nós ainda não compreendemos. Vai minimizar as dores desses nossos irmãos. Recebam, queridos, de todos nós aqui da Assembleia Pequena de Baixo, essas nossas vibrações. Que os seus corações sejam aliviados nesse instante. Que vocês possam compreender o momento por que passam e possam se recuperar. E quem sabe alguns de vocês possam retornar para nós mais fortalecidos. É o que nós desejamos nas nossas vibrações. E para encerrar, nós vibramos nesse instante, envolvendo os nossos corações com cada um daqueles que aqui se encontram, dos dois planos da vida, e pedimos aos nossos lares, por aqueles que nós amamos, por aqueles que nós precisamos amar, por aqueles que nós precisamos compreender, por aqueles que muitas vezes nós não escolhemos, nós imploramos para que estivessem conosco, que nós possamos aprender a amá-los, respeitá-los e que eles recebam de nós todo o carinho através dessas nossas vibrações. Pai, que a tua luz e o teu amor fortaleçam os nossos corações para que nós possamos vencer nossas batalhas. Ajuda-nos, Pai, a caminhar para ti, através das nossas vitórias e conquistas, pela força de cada um de nós. Graças a Deus. Vamos retornando a esse ambiente, permanecendo em silêncio, o que nos for possível, porque os nossos trabalhos continuam. Nós vamos nos preparar para os passes. Uma semana muito feliz para todos, viu? Que a bondade de Deus ilumine os vossos corações.